Legal, obrigado por todo mundo que está voltando aí. Estava comentando um pouquinho com vocês sobre o Brasil, a descoberta. Para a gente definir os temas. Que inovação, a inovação não se trata de descoberta. O Brasil, eu estava citando alguns exemplos, que o Brasil foi uma descoberta, que descobriram que existe sal na água, e que descoberta é em si um fato do mundo natural. E descoberta também pode ser fato científico. Então, visto que a descoberta de um novo planeta, ele precisa ser reconhecido pela comunidade científica, tá? Então, todo fato do mundo físico e todo fato do mundo científico precisa ser validado socialmente. Já a gente falou também sobre a diferença de um inventor para inovação. A inovação, ela vem do inventor. Santos Dumont, por exemplo, inventou o avião, né? Mas ele não foi um inovador, ele foi apenas um inventor. Boa noite para todos que estão retornando para a sala. Eu estou começando novamente o bate-papo aqui a respeito do tema. E a gente está definindo alguns conceitos. Então, retomando, inovação vem de um inventor. Eu citei o exemplo de Santos Dumont, que inventou o avião, mas Santos Dumont ele não foi um inovador, ele foi apenas um inventor. E por quê? Porque a inovação, gente, ela está relacionada com o mercado. A inovação ela está relacionada com o conceito econômico. Não adianta você inventar alguma coisa se você não conseguir produzir aquilo que você está inventando. E mais, você precisa produzir e você precisa vender aquilo que você inventou nas regras da sociedade contemporânea. Então, a inovação está diretamente ligada com o conceito do mercado econômico. Lembrando, precisa produzir e precisa vender a sua inovação nas regras da sociedade contemporânea. Indo um pouco além, se a gente for pegar alguns exemplos de inovação, a gente tem aí o computador, nós temos, há muito tempo atrás, quem lançou o cheque especial na conta corrente foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil inovou. E depois os outros bancos vieram inovando em cima da inovação do Banco do Brasil, aprimorando essa inovação, conceito que a gente vai definir depois, ok? A tampa abre fácil de lata de tinta. Essa tampa foi uma inovação, porque no passado lutava-se muito para abrir e fechar a lata de tinta. E o container. O container foi uma das principais invenções do meio do século XX, ok? Eu já vou falar a respeito do container, que eu acho que vale a pena, mas a gente tem, então, 3 fases que eu já defini: a descoberta, a invenção e a inovação. A descoberta se trata apenas de você descobrir algo e validar isso que você descobriu, ou cientificamente ou socialmente. Já a invenção trata-se de você inventar algo. Você pode inventar algo, você pode criar um protótipo a respeito daquilo que você está inventando. Mas a inovação é aquela que descobre, é aquela que inventa, porque ela vai precisar criar um protótipo, e a invenção ela vai além, porque é aquela que comercializa, como eu citei ali atrás. Ela está necessariamente ligada com um conceito de mercado, com um conceito de economia, porque você precisa produzir e precisa vender, tá? Falando um pouquinho dos exemplos que eu já mencionei, o qual eu gostaria de destacar para vocês a respeito do container, porque o container ele vem lá do meio do século XX e chega até a nossa realidade de hoje.
Os produtos naquela época, eles eram transportados em barris, ou em sacos, ou em outros meios de transporte pequenos, e a logística disso era muito travada, era totalmente manual, o carregamento era feito por homens, então era um processo super demorado e super caro. Aí Malcolm McLean, ele era proprietário de uma empresa de caminhão, e ele vendeu a empresa dele e fabricou o container. Então, isso foi uma revolução, isso revolucionou o fluxo de produtos, e impactou totalmente a economia global, porque, convenhamos, quase tudo que a gente consome vem de fora. Nosso celular, a nossa tecnologia, os computadores, as peças, cada uma vem de um país diferente. Imagina se nós vivêssemos naquela época. Então, tudo ficou muito mais rápido, muito mais ágil e barateou, tudo ficou mais barato por conta da rapidez do processo. Agora, para a gente ainda ir mais além e isso ficar mais barato, a gente necessita, logicamente, da automação, que é uma outra inovação. E necessitaria também do descongelamento de geleiras, que isso já acontece, né, infelizmente, e navios já usam rotas mais curtas, aproveitando esses descongelamentos. Então, eu queria exemplificar da maneira como eu exemplifiquei toda essa história, porque o container, ele vem lá de trás até hoje. Logicamente que tem outros exemplos que eu falei também, como cheque especial, mas que a gente quase... Enfim, o container, hoje, ele tem uma presença muito forte, porque hoje as empresas estão inovando e estão construindo empresas em cima de containers, residências. Então, é algo muito interessante. E a gente tem 2 tipos de inovação, que é a inovação incremental e a inovação disruptiva. Então, a incremental, o próprio nome dela define a inovação incremental, ou seja, ela incrementa. Trata-se de melhorias de processo, como processo fabril, processo de produção. Então, já se tem algum negócio consolidado e a inovação incremental ela vem melhorar, ela vem incrementar. Já a inovação disruptiva, ela muda a forma de fazer um negócio, pois ela se relaciona a respeito de com algo emergente. Por exemplo, ela traz um novo conceito, ela transforma o meio em que ela é aplicada. O celular é um exemplo. Quando surgiu o celular, o smartphone, por quê? Ela não apenas incrementou, mas houve o processo da inovação disruptiva, porque o smartphone basicamente tem tudo que um computador tem. Então, essa é a diferença da inovação incremental e a inovação disruptiva. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar em processo. Nós temos que pensar em um resultado, que a inovação é o resultado de um trabalho sistemático. E quando uma empresa busca inovar, ela procura estar à frente de um concorrente. Principalmente, a gente falar da inovação incremental, geralmente acontece de uma empresa inovar de uma maneira disruptiva e a sua concorrência precisa inovar de uma maneira incremental para acompanhar aquilo lá. Então, é uma reação para se equiparar ao seu concorrente, ou até mesmo vir a ultrapassar o seu concorrente. No final das contas, então, as empresas elas inovam para crescer, elas inovam para ganhar mudança tecnológica, para melhorar padrão de consumo. Tudo isso são fatores que levam uma empresa a inovar. A gente tem hoje diversos exemplos e a gente está aqui hoje para falar sobre os modelos de negócios que são inovadores. Então, ao longo do nosso bate-papo, eu vou dando alguns exemplos para vocês. E mais um que é evidente na nossa vida é a Netflix, que apostou na maneira, na mudança do comportamento, na mudança do hábito do consumo das pessoas, apostou nisso
e realmente hoje nós consumimos o conteúdo que nós queremos e não o conteúdo chega até nós. Nós buscamos aquilo que a gente quer consumir de conteúdo. E o Uber, que não inovou nada. A gente já existia os táxis, já existia o meio de transporte, mas ela inovou o processo, ela inovou o meio, ela inovou a forma de como atuar no mercado. Ela inovou no conceito. Bom, segundo Steve Jobs, inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Muito legal essa frase dele. Então, a dica que eu dou para todos vocês: conheçam o seu potencial. A inovação ela pode avançar o desenvolvimento de soluções tradicionais, quebra de paradigmas. A gente está vivendo um momento, a pandemia, a pandemia acelera processos. Então, ela vem como uma oportunidade para a inovação. Ela vem como uma oportunidade de desenvolvimento de soluções tradicionais. Você deixar de trabalhar com soluções tradicionais e ultrapassar essa barreira. Então, a questão principal disso tudo é a gente olhar para os problemas e explorando as possibilidades que existem nos problemas. Até mesmo as possibilidades que podem ser as menos óbvias para que você chegue numa solução inovadora. Então pensem comigo, a inovação, ela nasce da observação e ela nasce do conhecimento. Por isso, procure sempre manter um espírito de aprendizagem contínua e contínua reflexão. Esteja sempre aberto para o novo e sempre aberto para as coisas que acontecem, olhar as possibilidades, as brechas que existem diante das oportunidades que surgem com os problemas. Saber ouvir, saber valorizar as opiniões. Então, assim, o que a gente precisa fazer é exercitar diariamente a capacidade da gente inovar, pensar a forma que a gente pensa, devido às circunstâncias que ocorrem, e utilizar ferramentas adequadas para isso. Então, eu estou dando dicas aí, falando que a gente precisa procurar inovar. A gente pode inovar no nosso negócio, para quem é empresário, eu sou empresária também, além de professora. A gente pode inovar no nosso negócio, a gente pode inovar nos nossos estudos, mas quais ferramentas que a gente se utiliza para poder inovar? Então, a primeira delas que eu vou falar um pouquinho para vocês é o Design Thinking, que é um tema muito debatido hoje em dia, e é uma técnica que traz o pensamento que veio do designer, surgiu do designer, como uma forma de resolver problemas, de desenvolver novos negócios. Só que ela saiu do meio do campo designer e foi aplicado para diversos outros segmentos de mercado, para diversos outros meios, com a finalidade de desenvolver novos negócios, desenvolver produtos, projetos, e até mesmo de redesenhar processos. Porém, com uma característica muito peculiar, através de uma equipe multidisciplinar. Então, a reunião de vários profissionais de várias áreas de formações diferentes, olhando para o mesmo objetivo. Isso com um ambiente apropriado para desenvolvimento dessa técnica. E sempre mesmo, essa ferramenta se baseia muito em empatia e em experimentação. Empatia que vem de se colocar no lugar do próximo, e experimentação de experienciar algo que você mesmo está criando. Se isso é bom para você, vai ser bom para o próximo também. Outra ferramenta é a Caixa Box. A Caixa Box, ela é uma técnica de classificar ideias por cores. Então, essa Caixa Box, ela tem a cor azul, que é onde você vai escrever as suas ideias comuns. Ela tem a cor vermelha, onde você vai escrever as suas ideias inovadoras. E ela tem a cor amarela,
onde você vai escrever as suas ideias sonhadoras. E aí, com isso, você considera o grau de facilidade de cada ideia, de originalidade de cada ideia que você está tendo. E você preenche os quadros com essas cores. Então, vocês podem buscar na internet essas ferramentas que eu estou mencionando para vocês. Ela chama-se OCD Box. E o último quadro se trata da cor cinza, que seria o futuro, ou seja, uma análise daquilo que você fez, gerando o futuro. Bom, uma outra ferramenta é a Moonshot Thinking, que vem do pensamento de atirar na lua, ou seja, focar nas grandes ideias. Isso é muito utilizado pelo Google. E o conceito, na verdade, ele surgiu em 1969, com o lançamento da Apollo ao espaço. E ele faz referência exatamente ao ato de você orbitar o satélite. Mas a grande questão do contexto em que tudo isso aconteceu é que a NASA, para chegar à Lua, ela teve que elaborar um belo de um projeto que utilizou a máxima capacidade de inovação disponível em todos os aspectos do projeto. Então, aí, por isso que do conceito da ida do ser humano à Lua, que é um conceito que leva as empresas na verdade, vivenciar desafios diários de superação. Independente do departamento da empresa, independente de qualquer coisa, os colaboradores são sempre motivados a pensar além, motivados a valorizar a criatividade, motivados a dar ideias que vêm melhorando processos, melhorando produtividade, melhorando o relacionamento com o consumidor e deixando assim o consumidor mais satisfeito, o cliente mais contente. E a gente tem também a inovação aberta. É uma técnica já que se estende para além dos limites físicos, para além dos recursos da própria empresa. Por quê? Porque ela indica que você envolva, por exemplo, pesquisadores, fornecedores, outras empresas. Você pode envolver universidades, você pode envolver também consumidores, ou seja, ela passa para um ambiente estimulante de troca e cocriação. Então, torna-se algo competitivo para todos os envolvidos e traz com isso muito valor agregado para o desenvolvimento daquele projeto, do negócio, do produto, enfim, daquilo que está em pauta. A inovação aberta acaba gerando a competitividade, e competitividade só traz melhorias. Bom, parando um pouquinho de falar das técnicas agora, se vocês quiserem, vocês podem fazendo comentários aí que eu vou vendo e vou respondendo de acordo com aquilo que for possível no momento da apresentação. Nós estamos na era da transformação digital. Então, sabemos que o ritmo das nossas mudanças estão extremamente acelerado. E a competição hoje por desenvolvimento é feroz. A competição profissional, você está no mercado, você quer ser o melhor, você consome isso diariamente. E isso surgiu com essa transformação digital, com a aceleração que nós estamos vivendo. Eu já estudei casos, livros, em que diz que o conteúdo que nós consumimos em 7 dias hoje é relativo a 10 anos atrás, aquilo que a gente aprende 10 anos é pouco, 20 anos, se eu não me engano, que a gente consumia em 2 anos, o tempo de 2 anos. Então, a transformação ela veio instituindo uma nova forma de pensar, expectativas muito além daquilo que a gente imagina. Ela elevou, então, com isso, a atuação dos profissionais ao novo patamar de exigência, a do estudante. Vocês que estão estudando, agora, qual que é o patamar de exigência de vocês? O que vocês mesmos se cobram para serem? Que profissionais vocês querem ser? Então, as organizações, elas têm que se preparar hoje para um futuro que, na verdade, nem elas mesmas são capazes de saber.
de prever como será esse futuro. Mas é muito interessante que quando a gente olha a história do trabalho humano e analisa um pouco as ocupações do passado, né, as ocupações que sumiram, quais foram as ocupações que sumiram? Tarefas rotineiras que estão sendo substituídas por automatização? Quantos empregos estão se perdendo e outros estão surgindo? Se a gente olhar bem para o passado, lá a gente vai lembrar da betoneira, por exemplo, por uma máquina que faz a mistura automática, a mistura dos produtos de concreto e brita automática. Então, qualquer rotina repetitiva, seja ela executada por qualquer área de atuação, ela poderá ser substituída por máquinas inteligentes. Bom, então, o que dizer a respeito da transformação digital? O que dizer a respeito do impacto na forma de trabalhar das pessoas? Que impacto que a transformação digital está trazendo para as nossas vidas, trazendo para a vida das empresas? Agora, de novo, falando desse momento que nós estamos vivendo, toda a flexibilização que as empresas estão promovendo com os seus colaboradores, mandando as equipes trabalhar em home office, utilizando, explorando a tecnologia como muitas empresas não haviam explorado antes. Então, aí muitas vezes até aumentando e melhorando o desempenho dos profissionais, muitas vezes alcançando e garantindo melhores resultados mais assertivos. Isso veio diante da necessidade da nossa sobrevivência em tempos de rápida mudança, porque nós tivemos que mudar muito rápido. Então, essa mudança no mindset, ou na forma de pensar, teve o recurso tecnológico como meio, fazendo jus ao momento que estamos vivendo de transformação digital. E é fundamental explorar a tecnologia nesse exato momento. Pensamos, por exemplo, nas empresas. As empresas que precisam vender. E as empresas que são apenas comércio de porta aberta na rua, que tiveram que ser fechadas agora. E agora, o que eu faço? As empresas que já atuavam com e-commerce, que já exploravam da tecnologia, não sofreram grandes impactos. Sofreram sim, porque se você fecha uma loja física, você está fechando um canal de distribuição. Mas a empresa não sofreu impacto 100% nas suas vendas. Agora, as empresas que não exploravam o mercado digital, muitas tiveram que correr contra o tempo agora para poder estabelecer uma loja de venda, para poder usufruir da tecnologia, daquilo que a tecnologia tem, que o mercado digital tem para promover para essas empresas. Mas não fugindo muito do nosso tema, só para exemplificar um pouquinho mais, hoje em dia, se você estiver trabalhando em home office, ou se você estiver trabalhando num coworking, a forma como você trabalha hoje não importa mais. Isso foi inovado. Isso fez parte da inovação. Isso foi uma inovação. Agora, o mais importante para nós é a entrega que a gente faz desse trabalho que a gente desenvolve, independente de onde a gente esteja. Se a gente está na nossa casa, se a gente está no coworking, se você está dentro da empresa onde você trabalha, mas a entrega, o compromisso com o projeto, o compromisso com o resultado, isso é muito importante. Então, as empresas elas precisam dessa transformação digital para poder acelerar os seus processos hoje. A nossa vida ela já é digital. Difícil é imaginar o dia hoje sem um celular, sem internet, então nem pensar. Ninguém vive, ninguém trabalha mais sem internet. E a gente tem um ponto muito interessante na transformação digital, que a gente pode pensar em um triângulo e a nova realidade do mercado, a estratégia do negócio e a cultura de ação. E como compactuar esse triângulo
como conceituar esse triângulo para que o mercado seja desenvolvido da melhor forma possível para a empresa. Estou lendo ali o comentário do Rodrigo, é isso aí, Rodrigo. Depois dessa experiência, muita gente vai deixar de fazer as viagens mesmo, para fazer reuniões, com certeza. E digo mais, o comportamento das pessoas vai mudar tanto que, mesmo em São José dos Campos, eu vou me deslocar para fazer reunião presencial, gastar tempo, gastar o veículo, ou gastar dinheiro com Uber, enfim, se a produtividade é a mesma, não é verdade? Então tudo depende da entrega que a gente faz. O meio é o meio a ser explorado, tem que ser sempre o melhor, o mais econômico, o mais rápido, e o meio digital está aqui divulgando isso e trazendo essa realidade para a gente. E se a gente for pensar um pouquinho na operação tradicional, né, o que é a operação tradicional na íntegra dentro das empresas? Se você observa, como por exemplo a falta de integração, as falhas recorrentes, processos que podem ser ineficientes, e isso que gera, a consequência disso é a experiência de um consumo negativo, de um consumidor negativo. A experiência do consumo negativo, consequentemente, a experiência do consumidor como uma experiência negativa. Agora, se a gente olhar para as vantagens da operação digital como um todo, o que ela nos traz? Ela nos traz métricas, mapeamento de atendimento, um plano de ação, de melhoria contínua, integração tecnológica, integração com a equipe, integração com o cliente. Aí a gente pode navegar por tudo que a tecnologia nos traz, como software de CRM, software de gestão de projetos, otimizando os nossos processos. Hoje em dia as empresas precisam crescer e atender cada vez mais clientes com menos elas podem atender mais clientes com menos número de pessoas possíveis, porque elas podem contar com a tecnologia, com os recursos tecnológicos. Fazer integração entre softwares, sistemas, ou seja, buscar a melhoria contínua dos processos. E aí o seu cliente vai estar sorrindo para você depois. Isso é o mais importante. Então a gente vem rompendo modelos de negócios. Quando uma empresa ela cria um novo modelo de negócio ou ela estabelece uma mudança significativa nos padrões de relação, de consumo entre um produto e um serviço, a gente está diante de uma inovação disruptiva. Tá? Eu posso contar para vocês que eu vivenciei isso. Como eu disse no início da palestra, eu sou empresária, tenho uma agência de propaganda há 13 anos, e sou professora também, mas eu passei por uma crise em 2015, o que fez mudar totalmente a minha forma de processo, a minha forma de trabalho. Então, isso que nós estamos vivendo agora, a pandemia, ela não me impactou em nenhum momento, porque eu já tinha mudado toda a minha forma de processo. Hoje, por exemplo, eu tenho colaborador que está em Minas Gerais. Eles não precisam necessariamente estar com você você precisa explorar a tecnologia. E as empresas digitais, elas trazem essa disrupção no seu DNA. Tem essa característica como seu principal diferencial. Eu conheço empresas que são 100% online. Quantas, inúmeras, diversas a gente tem hoje as empresas que são 100% online. Por exemplo, a plataforma Hotmart, a Eduz, Monetiz, essas plataformas de venda são plataformas de excelente exemplo de inovação. Para todo mundo, está aberto para todos que queiram inventar, criar um novo produto e comercializar esse produto. Então veja que essa plataforma digital, ela traz a possibilidade de você estudante, de você profissional, de você empresário que não tem mais, o seu negócio não tem mais saída, não tem mais fluxo de mercado,
de inovar, criar um produto novo, criar um infoproduto e utilizar essas plataformas já existentes para vender. Porque lembra que eu falei lá no início que inovação era a descoberta, era a criação de um protótipo e depois, por fim, a inovação era a comercialização. Então, o ponto X da questão é você comercializar. Você pode usar a plataforma. Ela está pronta ali para você. Bom, outros exemplos de inovação disruptiva, como eu já mencionei, é o Uber, a Netflix. E nenhuma dessas empresas inventou o mercado em que elas atuam. Porque, como eu já disse, o táxi já rodava pela cidade, a televisão já decorava as nossas salas, né? Já existia. Mas as empresas inovaram de uma maneira disruptiva porque mudaram o processo, mudaram o comportamento do consumidor, apostaram na mudança de hábito do consumidor. A Airbnb, mais um exemplo, que preserva a similaridade com o mercado hoteleiro na prática, mas estabeleceu um modelo de negócio totalmente novo e diferenciado, baseado o quê? Em quê? Em oportunidades, em possibilidades trazidas pela digitalização, que cada vez está aí mais integrando nossas vidas. E o que mais que a Airbnb explora? A experiência, a sinergia entre quem oferece e quem compra. Isso é muito legal. Bom, então, já que para essa transformação temos à disposição as inúmeras possibilidades dos meios digitais, que é aquilo que nos oferece, o desafio agora é a gente refletir em como habilitar digitalmente uma organização para essa nova realidade. Como fazer essa habilitação? Bom, gente, por fim, mais alguns exemplos que eu cito para vocês são bancos digitais que vieram revolucionando tarifas, vieram revolucionando o meio como você trabalha. Quem hoje em dia precisa ir em banco para resolver para suas coisas, o atendimento pelo gerente virtual, o iFood, que nem se fala, presente na vida da gente o tempo todo. A parte de Uber, que é a Uber Cargo de transporte, a Log, que é de transporte, tudo isso mudando, gente, a economia, mudando a forma como nós consumimos e a forma possibilitando novos trabalhos, novos empregos. Bom, então eu encerro aqui o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. A gente poderia aprofundar um pouco mais em mudança de comportamento do consumidor, numa próxima oportunidade. E abro para vocês fazerem perguntas. Vocês estão muito quietinhos. Vocês querem fazer alguma colocação, dúvidas, perguntas? Tá tudo bem?
Tudo bem, Wellington? Obrigado pela presença, hein? Wellington, é um desafio, né? Desafio. Seu negócio, primeiro, precisa de muita tecnologia para transformar o seu negócio. Primeiro ponto aí, acho que móveis planejados, você poderia otimizar processos bastante, se a gente considerar a tecnologia. Você poderia desenvolver um aplicativo ou um software no qual o cliente mesmo conseguisse projetar o seu ambiente e você otimizaria esse tempo de desenvolvimento de projeto, que eu sei que tem que ter alguém dentro da sua empresa para desenvolver esse projeto. Imagina um sistema no qual o cliente mesmo fosse entrasse nesse sistema e o cliente mesmo fosse desenhando o móvel como ele gostaria. Você minimizaria uma etapa do seu processo. Já é uma grande inovação. Outros pontos importantes é toda a sua presença digital. Como que você chega ao seu cliente, quais as estratégias digitais que você está explorando para trazer esse cliente até seu produto. A sua venda é manual. Por exemplo, você poderia ter vitrine digital, você poderia incentivar o seu cliente a comprar pela internet 100%, ele mesmo desenha projeto, ele mesmo compra, ele mesmo escolhe a quantidade de parcelas, paga por lá. Imagina quanta equipe você já estaria minimizando, mas o ponto não é minimizar a gente, tá? O ponto é criar velocidade no processo. Seria uma baita de uma inovação. Vamos lá, Poliana. Você acredita que, devido às experiências de agora, as empresas irão priorizar as reuniões online ao invés de viajar, estar de forma presencial? Sim, acredito que sim. Acredito muito nisso, já tem bastante estudo que revela essas métricas de mudança de consumo. As pessoas conseguiram experienciar isso, né? Então, é aquilo que eu falei, a experiência é um fator principal para você mudar o seu hábito de consumo. Eu acredito que os estudos que eu já li mostram isso para a gente, que vai ter realmente mudança de consumo, de hábito. Eu sou uma delas. Falando da empresa aqui, definitivamente eu vou mudar até o posicionamento estratégico da empresa, vou melhorar o logo, vou adotar um novo posicionamento para que os meus clientes já me vejam como digital e eu incentive o relacionamento digital com os meus clientes, explorando a tecnologia, tá? Sem ter a necessidade presencial. É lógico que a gente necessita desse contato. O brasileiro é um povo muito quente, né? Precisa do contato, mas eu acredito fortemente, como os números indicam, que essa mudança vai vir com peso. Eu não me lembro a porcentagem do estudo que eu vi agora, tá? Mas depois eu até posso mandar para a Suzy esses estudos e ela compartilha com vocês aí. Você falou sobre a quantidade, Ismael, agora. Você falou sobre a quantidade da informação que absorvemos por semana. Eu realmente considero isso. Consumimos muito conteúdo e filtrar isso nem sempre é fácil. Não, nem sempre é fácil, viu, Ismael? Eu acredito assim que a gente tem que ter um pouco de disciplina e procurar também ter um pouco de lazer. Eu sou uma pessoa que não deveria estar falando muito isso aqui, porque quem me conhece sabe que eu trabalho bastante e consumir conteúdo está envolvido diretamente no meu trabalho, porque ele é a base de tudo. Eu trabalho 3 períodos por dia, isso considerando o consumo de conteúdo que eu faço também, os cursos que eu faço. E, assim, uma dica que eu te dou é que eu não sei que tipo de pessoa que você é, se você é uma pessoa extremamente organizada ou se você é uma pessoa que não é muito organizada. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado que não é tão bom.
mas foque naquilo que você precisa naquele momento, porque o que ocorre muito no consumo de conteúdo, quando a gente está na internet, por exemplo, você tá ali pesquisando algo, por exemplo. Você quer saber sobre uma plataforma. Então, eu falei para vocês que a Hotmart é uma plataforma super legal para inovação, a Eduz, a Monetiz, e aí você vai pesquisar sobre essa plataforma. Mas aí você pega e se depara com um influenciador digital falando da plataforma, daí você já se interessa pelo influenciador digital, já passa a consumir conteúdo sobre a história dele, então você se perde. Então, por isso, o foco nesse momento é muito importante. Bom, vamos lá. Rodrigo Almeida. Tenho essa mesma dúvida do Wellington. Minha família tem uma loja de acessórios automotivos, onde instalamos no carro do cliente como ingressar no mercado digital. Bom, hoje em dia, Rodrigo, os clientes são fuçados, né? Hoje em dia você pode pensar em vender esses produtos pela internet. Olha só que legal. Se você fecha a porta da sua empresa, aí você vende pela internet e agenda a instalação. Aí você vai instalar lá na casa do cliente. Inclusive, eu dei essa ideia para o meu pai, mas para ele não seria possível porque ele precisaria de maçarico. E aí o maçarico ainda não existe. Existe um maçarico portátil que você possa levar em algum lugar para fazer a instalação em outro local. Você precisa estar no local da loja física. Então, para ele, essa ideia ficou um pouco travada. Mas para a sua, se você trabalha com acessórios automotivos e não necessita de um equipamento que ainda não esteja tão desenvolvido, você poderia partir para esse lado aí. Que tipo de mudança de hábito você recomendaria para uma pessoa manter uma mente disruptiva, alinhada com a inovação? Bom, primeiro de tudo, estar antenado com o dia a dia daquilo que a gente vive. Que, por exemplo, se você for falar de pandemia, quantos insights infinitas pessoas tiveram depois da pandemia? Quantas? Manicure que não conseguia desenvolver o produto no seu serviço, passou a fazer o serviço em loco. Eu conheço uma profissional, fisioterapeuta, que atende na sua residência. Então, tudo é mudança de comportamento, mas você precisa estar antenado com aquilo que a gente está vivendo. Então, o primeiro ponto é estar antenado com a economia, com a política, com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Porque aí vem os insights para você pesquisar a respeito de outras soluções que você precise. E tem também, logicamente, na internet, muitas fontes de informação fidedigna, como a TEDx, que é um canal do YouTube que eu consumo muito. De nada, Wellington. Bom, vamos lá, se tem mais alguma aqui. É interessante como empresas estão se redescobrindo nessa época. Minha empresa teve um aumento de produtividade trabalhando 100% remoto. Que legal, Ismael. Escreve aqui para a gente qual é o seu negócio, qual é a sua empresa, para a gente entender um pouco essa redescoberta sua. Danilo, seguro de vida. Oi, Danilo, tudo bem? Seguro de vida para ter uma venda eficiente tem que ser consultivo. E a venda presencial tem um peso grande no fechamento. Quando sou referenciado, fica mais fácil e possível fazer online, mas a prospecção de novos clientes sem ser presencial é difícil. O que sugere? Danilo, sugiro todos os recursos de marketing digital para você. Todos. O seu negócio é perfeitamente possível de se vender se você tiver uma grande autoridade na internet. Se você gerar conteúdo, se você gerar vídeo, o seu serviço, ele basicamente pode ser comparado com um infoproduto.
mas você tem que explorar todos os canais digitais. Você tem que ter uma presença, uma autoridade digital muito forte, com funil de vendas automatizado, lógico, para poder captar os seus clientes e trazer os seus clientes e mostrar para ele a importância dele ter o seguro e fazer a conversão e já trazer o seu cliente lá no final da régua do inbound marketing. Bom, Ismael, na verdade, não é a empresa como um todo. Eu sou da área de TI e os times de desenvolvimento de software tiveram aumento nas entregas depois que ficamos em casa. Vou falar uma coisa para você, eu também senti isso da minha equipe aqui, sabia? É um pouco mais difícil para quem é gestor, que tem que gerenciar a equipe, que está cada um no lugar. Mas eu acho que a concentração é maior, a sua satisfação é maior de estar em casa, sua produtividade pode ser maior. Isso, logicamente, que pode ser e pode não ser, né? Se você pegar, por exemplo, alguém que trabalha em casa, que tem filhos, tem que fazer essa logística muito bem, porque se você tiver com um filho ali, pode impactar bastante. Então, você já tem que ter bem programado o que você vai fazer, o horário, o que o seu filho vai estar fazendo, para não te interromper, né? É isso aí. Eu acho que a maior parte das pessoas, não só dos desenvolvedores, se for desenvolvedor programador, que você fala, Ismael, eu conheço bastante essa área também, que é uma área que tem sinergia com a minha e eu também dependo de programadores para a solução dos meus projetos. Mas não só os desenvolvedores, programadores, eu vejo que todo mundo com certeza se sente mais à vontade, mais livre para trabalhar em suas residências. Menos despesas para as empresas, menos logística, mas isso a hora que a gente voltar ao normal, a questão, pode ser que em São Paulo isso já é bem comum, né? Não é tão comum em São José dos Campos, mas tem que ser trabalhado bem a cultura organizacional, né? Primeiro precisa haver mudança na cultura organizacional para as empresas entenderem essa produtividade, encaixarem isso efetivamente na sua cultura, não perderem produtividade, terem a sinergia com a sua equipe. Então é um processo que eu vejo que isso tem grande chance de ir aumentando cada vez mais. Eu até já pensei nisso para o meu negócio, quando voltar, como que vai ser, né? Como que será que é necessário realmente a pessoa estar 5 dias por semana junto? Ou 2 dias por semana? Isso vai diminuindo, isso vai aprimorando. Precisamos contar com os recursos tecnológicos, como softwares, que vêm para aumentar a nossa produtividade, para integrar os profissionais, independente do ambiente em que estejamos. Então, é explorar bastante a tecnologia para fazer isso ser viável e ser implantado e absorvido pelas culturas das empresas. Legal, gente? Mais alguma coisa? Tem um WhatsApp aqui também que tá bombando. Obrigado pelo conteúdo. Legal. Eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço a todos pela presença. Foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Foi uma experiência muito bacana para mim. Agradeço mesmo a interação de vocês, os comentários, as perguntas. Fico muito feliz por esse momento em que passamos juntos. Então, sendo assim, posso encerrar a transmissão? Legal, gente. Então, muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo. Foi muito bacana. Tchau, tchau.